Muricy pode pedir demissão do São Paulo se Carpini cair? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do próprio Muricy e fala também sobre o Flamengo, que planeja reforços para agora ou para metade do ano. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, que promete uma semana da transparência com uma série de revelações. Já o Palmeiras ficará sem Endrick por um período importante. Larcamão técnico do Cruzeiro corre o risco de demissão. Falo também sobre o Grêmio de olho em Igor Gomes e com a possibilidade da contratação de Rodrigo Caio. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e as audiências na TV no fim de semana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês e na humildade só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações super importantes para que o canal do Nicola continue crescendo. Quero contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Tô colocando na tela jogos importantes dessa segunda e terça. Nessa segunda, pelo Campeonato Italiano, Udinese e Inter de Milão, vou de vitória da Inter. Na terça-feira, volta da Champions, mata-mata pesadíssimo. Que tal apostar em Arsenal e Bayern de Munique? Tô indo na vitória do time inglês em casa. O Bayern não vive um momento tão bom. Já no confronto entre Real Madrid e Manchester City, em Madrid tô indo no empate sem a menor convicção. E você, manja de futebol, é bom de palpite? Vem se divertir comigo na Aposta Real. Para participar é fácil. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que conseguiu reduzir pela metade aquela suspensão que havia sido imposta pelo STJD por conta do mau comportamento de torcedores do Peixe no jogo contra o Fortaleza no Brasileiro do ano passado. O Santos teria que cumprir 6 jogos sem torcida na Série B, vai cumprir 3 jogos sem, mais outros 3 jogos com a ausência apenas das torcidas organizadas. Já o meia Matheus Gonçalves, que voltou para o Flamengo nesse ano, revelou que foi assaltado depois de deixar o Maracanã. Ele e sua família toda foram assaltados e ele acabou ficando sem a medalha de ouro do título do Campeonato Carioca. A postagem do meia nas redes sociais dizia o seguinte, abre aspas, botaram um fuzil na minha cara e da minha família. Não desejo isso pra ninguém. Pior cena da minha vida, fecha aspas. Bora contar que o atacante Arthur Kaique acaba de trocar o Sport pelo Criciúma, ele sai do campeão pernambucano para jogar no campeão catarinense de olho na Série A. Já o Vasco da Gama emprestou o goleiro Raus para o Vila Nova, empréstimo até o fim do ano. Por falar em Vasco, queria destacar Andrei Santos, joia do Cruz Maltino, hoje emprestado ao Strasbourg, ele enfim se encontrou na Europa. Foi titular absoluto nas últimas 3 partidas do clube francês, muito elogiado por imprensa e torcedores e nesses 3 jogos o Strasbourg não perdeu, 2 vitórias e um empate. Para completar o giro de notícias, contar que Igor Jesus já posou com a camisa do Botafogo, atacante que pertence ao Shabab Al-Ahly. Cheguei a contar para vocês sobre o impasse em relação ao pagamento das luvas e da comissão. O pagamento da luva foi feita e o atleta já exibiu a camisa do Botafogo, chega na metade do ano. Só para completar antes de encerrar. Depena, meio uruguaio de 32 anos de idade, pode ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Bahia. Jogador que está fora dos planos do Internacional, foi especulado em alguns clubes, o Bahia entrou na parada, já tem negociações avançadas e espera anunciá-lo a qualquer momento. A saideira do giro de notícias, Alex Teixeira, ex-atacante do Vasco, negocia o seu retorno ao futebol para jogar no Goiás, ele não atua desde o fim do ano passado. Bora falar agora sobre a audiência nas finais dos campeonatos estaduais no fim de semana, começando pelo futebol paulista, decisão entre Palmeiras e Santos que terminou com o título alviverde, garantiu a Record a primeira colocação com folga. Durante todo o período do jogo, a Record sempre esteve à frente da Globo, média de 19 pontos com picos de 22. Já a Globo, que exibiu durante o mesmo período o programa do Hulk, ficou com média de 12 pontos, diferença importante de 7 pontos a favor da Record, algo que não seria habitual se não fosse o futebol. No Rio de Janeiro, por conta da vitória no jogo de ida do Flamengo por 3-0 contra o Nova Iguaçu, o jogo da volta teve audiência ruim.
a ponto de a Band não ter conseguido ficar à frente da Globo, mesmo com uma decisão de campeonato carioca e 66 mil pessoas no Maracanã. A Band teve uma média de 12 pontos contra 13 da Globo. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 com o gol do Bruno Henrique e confirmou o placar agregado de 4-0 e o título carioca. Bora falar agora sobre reforços para o Flamengo. Marcos Braz e Rodolfo Landim foram perguntados sobre o tema depois do título contra o Nova Iguaçu. O presidente Rodolfo Landim afirmou o seguinte, abre aspas, não tem nada definido. E isso não significa que não possa vir mais uma ou outra contratação. Ficamos de fazer um balanço no final do Carioca para identificar alguma necessidade da comissão técnica. Então, na reapresentação do elenco, nessa segunda-feira, comissão técnica e diretoria debaterão sobre as carências do time. E só para lembrar, a janela de inscrições para atletas que disputaram estaduais se encerra em 19 de abril. Se não contratar nessa janela, o Flamengo vai ter de aguardar até 10 de julho, quando a segunda do futebol brasileiro, reabre. O Flamengo tem 4 contratações até aqui, De La Cruz, Matias Vinha, Léo Ortiz e Carlinhos, que se apresenta nessa segunda-feira ao Fla. Marcos Braz, que é o homem forte do futebol do Flamengo, também foi perguntado sobre o tema e respondeu, abre aspas, não vou falar que não contratarei até 19 de abril, mas não queria criar nenhuma expectativa na torcida que não seja verdadeira. Acho que estamos com o elenco fechado até o meio do ano, fecha aspas. Só para completar, Marcos Braz também foi indagado a respeito de Neymar. Especulação muito forte desde a semana passada de que o Neymar já está contratado para 2025. E o Marcos Braz acabou cometendo uma falha que indica que ele sabe pouco sobre o Neymar. O Braz afirmou que o contrato do Neymar com o Al Hilal só se encerra em 2027. Já contei para vocês que o vínculo acaba em junho do ano que vem. Hora de te atualizar sobre o Grêmio com novidades importantes sobre o mercado. O mais novo heptacampeão gaúcho está em busca de nomes e pretende utilizar a grana que teve como adiantamento dos direitos de transmissão no contrato com a Globo, 63 milhões de reais, além de outros 25 milhões de um acordo com placas de publicidade para buscar reforços. Nessa janela, se não, na próxima, na metade do ano. O nome que interessa ao Grêmio é de Igor Gomes, meia revelado no São Paulo, atualmente no Galo. Informação trazida pelo jornalista Diogo Rossi, dá conta de que o Renato Gaúcho já aprovou a negociação e agora o Grêmio tenta convencer os dirigentes atleticanos a avançar nas tratativas. Só para completar, o Grêmio também busca até com caráter de urgência um zagueiro. O Bruno Vini deve ser negociado ainda nessa semana com o Vitória. Já havia necessidade de um defensor. Dessa maneira, o Grêmio pode buscar 2 atletas no mercado. O nome dos sonhos é de IR Mina, atleta colombiano que já passou pelo Palmeiras, joga na Itália, só poderia vir na metade do ano. Outro nome que passou a ser especulado no final de semana, ainda assim com confirmação dos dirigentes do Grêmio, é de Rodrigo Caio, desempregado desde o fim do ano passado. Rodrigo está cogitando a aposentadoria por conta de uma série de problemas no joelho. Quero falar agora sobre a chance de Nico Larcamón, técnico argentino do Cruzeiro, ser demitido. A Raposa promete para essa segunda-feira uma reunião pós-final do Campeonato Mineiro para debater os próximos passos do clube. E alguns setoristas do Cruzeiro acenam com a possibilidade de o Larcamón ser demitido. Conversei com uma pessoa próxima ao Ronaldo Fenômeno. Essa pessoa admitiu que existem pontos ruins no trabalho do Larcamón, que precisam ser melhorados, mas ela não aposta na demissão do argentino. Mas a definição vai depender muito do ambiente, do clima, da forma como a coisa acontecer durante a reunião. O que pesa contra o Larcamón? Alguns erros em escalações, pelo menos na avaliação da diretoria e também da torcida, e o fato dessas escalações alternativas, muito diferentes, terem gerado um desconforto com parte do elenco. Grande pergunta que fica é, tá bom, você manda o Larcamón embora e contrata quem nesse momento da temporada? Só para completar, vale a lembrança de que o Cruzeiro teve a melhor campanha do Campeonato Mineiro e fez 2 jogos de igual para igual com o Atlético, time que tem uma capacidade financeira maior, um elenco muito mais qualificado e um investimento bem superior. Só para arrematar, queria acrescentar também que o Cruzeiro ganhará 10 milhões de reais pelo patrocínio nas mangas, contrato até dezembro fechado com o Cedro Mineração. Hora de falar sobre o Corinthians, que prometeu uma semana da transparência. Nicola, o que se trata essa semana da transparência?
Timão promete passar limpo tudo o que está acontecendo em seus vários departamentos de futebol, financeiro, marketing, entre outros. O Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, deu mais detalhes sobre essa história. Ele disse, abre aspas, a gente vai mostrar para o público em que pé está o Corinthians, como estava quando essa administração assumiu, onde estamos e para onde vamos. Queremos mostrar números e relatórios para o torcedor e imprensa. Essa era uma das promessas de campanha do Augusto Melo, ser extremamente transparente na relação. Ele tem divulgado sempre que contrata jogadores qual percentual foi adquirido, que valor foi gasto, enfim, tipo de coisa que a gente agradece. A gente como jornalista e vocês certamente como torcedores. Mas o Timão segue com muitas dificuldades dentro de campo. A partida dessa terça-feira contra o Nacional vai colocar em jogo a necessidade, a obrigatoriedade de vencer, especialmente depois do tropeço contra o Racing no Uruguai. Hora de falar sobre o Palmeiras, o mais novo tricampeão paulista. O Palmeiras vai ter oportunidade de alcançar algo inédito no futebol profissional do estado de São Paulo. Nunca nenhum clube grande venceu 4 vezes consecutivas o título paulista. Houve um episódio na época amadora do futebol paulista, mas nem São Paulo, nem Corinthians, nem Palmeiras, nem Santos foram capazes de vencer 4 títulos paulistas. Verdão vai ter essa chance em 2025. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Queria contar para vocês que Endrick vai perder os próximos 5 jogos do Verdão. Serão 3 do Campeonato Brasileiro e mais 2 da Libertadores da América, tudo para que ele possa se recuperar de uma lesão sofrida na seleção brasileira. Você vai lembrar em que um dos jogos lá na Europa ele acabou sentindo muito a coxa. Voltou ao Brasil, fez tratamento, conseguiu enfrentar o Novo Horizontino e o Santos, mas essa lesão se agravou na partida desse domingo, em que o Endrick não marca gols, mas deixa boa impressão. É ele quem sofre, por exemplo, o pênalti do primeiro gol. A previsão de recuperação é de 20 dias, tempo em que o Palmeiras não terá o jogador e também não terá a chance de faturar mais dinheiro a cada 5 gols. Vale a lembrança, o Endrick garante ao Palmeiras 2,5 milhões de euros como bônus do acordo com o Real Madrid. Só para arrematar uma curiosidade, na entrevista pós-jogo, o Abel fez uma série de revelações interessantes. Ele se disse extremamente emocionado com uma homenagem que a torcida organizada do Palmeiras preparou para ele, colocando o Abel e seus auxiliares numa caravana que navegou pelo Allianz Parque com a ajuda dos torcedores. O Abel também disse que, quando contratado pelo Palmeiras, tranquilizou a esposa dele. Ele falou, eu fiz um levantamento sobre a vida útil dos técnicos lá no Brasil e, em geral, eles duram 3 meses. Então é possível que em 3 meses eu esteja de volta. Se tudo der certo, em 1 ano eu reapareço em casa. Já se vão mais de 3 e o Abel vai colecionando títulos e mais títulos. Para fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, já contei para vocês que Thiago Carpini está no bico do corvo. Se tropeçar contra o Coberçal no Morumbi na quarta-feira, será demitido. Durante o fim de semana surgiu a especulação de que, nesse caso de demissão do Carpini, o Muricy Ramalho pediria para sair do São Paulo. Vale a lembrança de que foi o Muricy quem bancou a contratação do Carpini quando os dirigentes tricolores tinham muita dúvida, e tem sido o Muricy quem tem afirmado que o Carpini ainda pode dar resultado nas tratativas entre comissão técnica e diretoria. O que eu fiz? Consultei o Muricy para saber se de fato ele se solidarizaria com o Carpini pedindo demissão em caso de dispensa do técnico São Paulino. A resposta está muito clara, abre aspas, eu não fui para a CBF quando tive convite e vou cumprir meu contrato de 3 anos no São Paulo, fecha aspas. Então, independentemente da decisão que o São Paulo tomar em relação ao Carpini, Muricy seguirá no seu cargo de coordenador de futebol. O Tricolor ainda não dispensou o Carpini também pela dificuldade na busca por um substituto. Uma dessas, o Milton Cruz pode acumular essa função de técnico interino, tendo o respaldo do Muricy Ramalho. Você gostaria dessa solução provisória até que se encontrasse um novo técnico? Use o espaço para comentário, deixe like. Só mais uma. São Paulo nessa segunda-feira vai discutir se vale a pena ou não buscar reforços. Tricolor que teve a notícia da perda de 3 atletas, Lucas Moura por 1 mês, Rafinha por pelo menos 2 meses, o Wellington Rato pode ficar de fora até 5 meses diante desse cenário. Há necessidade da discussão. São Paulo precisa de reforços ou não? Esse debate acontecerá nessa segunda-feira. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos à tarde com mais vídeo. Abraço, tchau!